então começar com a minha apresentação. Queria dizer-vos que se calhar seria interessante poderem interromper-me durante a apresentação se houver alguma dúvida. Penso que se calhar isso poderá ser interessante para todas as pessoas, nomeadamente para mim, porque senão acabamos por estar aqui a falar um bocadinho no vazio, sem sabermos muito bem qual é o feedback que temos do outro lado. Eu achei muito interessante o título desta conferência, desta sessão que a organização trouxe até nós, porque tem a ver com a necessidade de nós darmos voz aos nossos alunos, e isso de facto implica que eles dominem esta competência, que é a competência da escrita, e temos também a questão da leitura, que aqueles 2 primeiros vídeos muito bem feitos, como dizia a Sílvia, mostram o trabalho que é feito nas escolas, com os alunos, com os professores, e a relevância que têm as bibliotecas escolares para isso, nos mostram. Eu pensei dividir a minha apresentação neste roteiro, que tem 4 partes, fundamentalmente: falar um pouquinho na escrita desde o início até aos dias de hoje, depois ver como é que a escrita pode ter impacto no sucesso dos alunos, e depois acho que era interessante deixar algumas pistas de reflexão para, em conjunto com os professores que estão a assistir, possamos discutir como é que se pode então promover a escrita e desenvolver esta competência. No final, tenho alguns dos projetos que são do programa RBE, que de facto mostram a importância da escrita e que trabalham a escrita, e que depois eu vou abordá-los de forma muito rápida, mas depois poderemos, na fase das perguntas, abordar alguns com mais algum detalhe. Eu vou começar com este vídeo, que é um vídeo que fala sobre a forma como a escrita se espalhou pelo mundo, ano a ano. Portanto, vocês em cima vão vendo os anos a passar, e isto é só para nós vermos como a escrita tem conseguido acompanhar a evolução da sociedade. Portanto, como sabem, a escrita surgiu há 3.000 anos atrás, antes de Cristo, na Mesopotâmia, e é interessante que ela surgiu com o objetivo de registar informações comerciais. Só mais tarde é que passou a registar ideias e pensamentos, e com a escrita veio também a necessidade de aprender a ler. Só depois, em 1200 a.C., é que surge o alfabeto, e o alfabeto foi-se adequando a cada cultura, a cada realidade, e foram utilizados diferentes tipos de escrita e diferentes suportes que trouxeram a escrita. Foi só no século XV, com a invenção da imprensa, que a escrita de facto teve um grande desenvolvimento, e foi a verdadeira revolução, digamos assim, da escrita. É um pouco essa revolução que eu penso que isto parou, peço desculpa. Foi essa revolução que nós vivemos atualmente, porque se no século XV nós conseguimos fazer chegar o livro e com o livro a escrita e a leitura a todas as partes do mundo, atualmente aquilo que nós vivemos é uma época em que a escrita está presente em todos os dias e a todo momento da nossa vida. Porquê? Porque a tecnologia criou as condições para que a todo momento nós tenhamos de escrever e de ler. E fazemos-lo, de facto, de forma muito diferente ao longo do tempo. Fazemos-lo de forma fragmentada, diria eu, cada vez mais, mas a verdade é que a escrita tem conseguido adaptar-se, quer à evolução da tecnologia, quer a mudanças culturais, e portanto é de facto sinónimo de conhecimento e de saber, a escrita. A tecnologia tem trazido alguns desafios à escrita, e neste momento nós, com a evolução da tecnologia, já temos possibilidade de escrever sem utilizar a caneta ou o teclado, ditando apenas para o meu computador ou o meu smartphone, e ele escreve por mim. Portanto, isto são desafios que os professores têm que conhecer, e não olhar para eles com medo, mas sim como uma revolução que eu tenho que saber adaptar ao meio escolar e mostrar aos alunos como é que podemos tirar partido disso. E então a questão que se coloca de facto é como é que esta escrita que caracteriza os nossos dias, que é tão fragmentada, tão rápida, se coaduna
com aquela escrita que é a escrita do verdadeiro escritor, aquela escrita que pretende imortalizar a palavra dita e que pretende dar a voz ao autor. E vejam aquilo que nos diz, por exemplo, Roland Barthes, que nos diz que escrever é um processo mágico, lento, reflexivo e distanciado da vida cotidiana, e aquilo que nós fazemos na escrita do dia a dia é exatamente descrever o nosso dia a dia, não é? Diz-nos também George Orwell que escrever é dar voz a um demónio interior, essa necessidade de deitar cá para fora, ou então a Virginia Woolf nos diz que é entrar num estado de transe, não é? E portanto, como é que nós, na escola, sobretudo, conseguimos fazer conviver esta escrita com a escrita do dia-a-dia, com a escrita das redes sociais, com a escrita do digital. E esse é, de facto, um dos grandes desafios que temos atualmente. Uma das coisas que, de facto, caracteriza a nossa sociedade é que nós todos escrevemos e escrevemos cada vez mais. Quando começamos a falar do digital, havia muitas pessoas que tinham medo que o livro deixasse de ser importante, que deixássemos de escrever, mas a verdade é que, apesar de se estar a alterar a forma como lemos e como escrevemos, lemos e escrevemos cada vez mais. E, portanto, a escrita vive de forma muito rica no mundo físico e no mundo digital. É verdade que a escrita do mundo digital não se rege pelos parâmetros de espaço e de tempo do texto impresso, mas não deixa de ter também a sua riqueza. Eu gosto muito desta citação deste estudioso da leitura e da escrita, o Roger Chartier, e ele diz que no mundo digital, e os nossos alunos vivem no mundo digital, é necessário saber ler para poder interagir e é necessário também escrever para interagir. Nós vivemos então este mundo que está saturado pela escrita e, como ele diz, escrevemos para ler e lemos para escrever, e é isso que os nossos alunos fazem atualmente. Aliás, a escrita está tão banalizada nas redes sociais, nas mensagens que trocamos no WhatsApp, por SMS, nos e-mails, que corremos o risco dela se tornar tão banalizada que perca alguma da sua riqueza, e esse é um dos grandes problemas que se coloca quando falamos do digital. Outro aspecto também tem a ver com a ideia da autoridade e de individualidade que está muito associada ao texto impresso e que se perde um pouco no mundo digital, porque nós falamos muito de ciência aberta, falamos muito de direitos de autor, mas a verdade é que nós temos tendência, nós, falo de forma coletiva aos nossos alunos, a apropriar-nos daquilo que os outros escrevem e depois reescrevermos aquilo que o outro diz. E, portanto, esta é outra realidade também do mundo digital, e foi, aliás, isso que fez o ChatGPT quando fez a biografia, a minha e a da Bárbara, apropriou-se de coisas que foram escritas por outras pessoas e reescreveu aquilo. Portanto, esta é, de facto, uma das características. Aparece já também o Roger Chartier, que nos fala dos rereaders, que é write and read, e isto porquê? Porque nós, no passado, tínhamos duas práticas completamente distintas. Tínhamos um livro para ler e tínhamos um caderno e uma caneta para escrever, ou um teclado. Neste momento, no digital, nós temos apenas uma prática única. Portanto, lemos e escrevemos no digital. E de facto, começa a aparecer esta junção e, portanto, já é um vocábulo que vai aparecendo. E os jovens vivem exatamente desta forma como se lê e se escreve. O mundo que caracteriza a vida dos nossos alunos rege-se por esta hibridez e fluidez entre o físico e o digital. Esta hibridez é, de facto, para eles não interessa muito se estão no mundo físico ou se estão no mundo virtual, desde que tenham esta interação e este estímulo que lhes é dado, sobretudo pelo digital, esta mistura do som, da imagem, do vídeo e do texto. Se vocês virem, eles quando fazem um TikTok, por exemplo, utilizam o vídeo, mas utilizam também a voz, colocam a voz e escrevem aquilo que dizem. Isto porquê? Porque querem ter visualizações, portanto, esta necessidade, a cultura do like, a cultura dos seguidores, que é tão importante para os nossos alunos. E é interessante também que voltamos a ter a cultura da leitura, da oralidade,
porque cada vez mais aparecem podcasts, aparece a transformação em voz do texto que é escrito e, portanto, voltamos quase à Idade Média em que se contavam histórias e temos esta fusão de todos estes elementos que é muito interessante. Dizer-vos ainda que aquilo que os nossos alunos procuram são sobretudo ambientes de imersão. Eu não sei se conhecem estas duas vertentes da tecnologia, o metaverso, que é uma realidade virtual completamente imersiva, em que o utilizador tem um avatar e entra num determinado mundo, e apesar de nós podermos achar que isto funciona bem, sobretudo a nível de jogos ou do social com os alunos, não é verdade. O metaverso é utilizado atualmente muito em publicidade e em marketing, e é também utilizado já em educação, em que um aluno, imaginem que é um aluno poder criar o seu avatar e entrar na Idade Média e ver na Idade Média como é que se vivia e poder estar quase no sítio. Portanto, essa realidade, este metaverso é de facto muito interessante. Há um outro conceito que nos vem de Jenkins, que é o transmídia, e que significa que existe uma história, e a história é contada em várias plataformas, e essas plataformas podem também passar pelo livro físico, podem passar pelo cinema, podem passar por um jogo virtual, um jogo em tabuleiro, mas implicam também que haja sempre da parte do aluno ou do utilizador produção, ou seja, eles têm de interagir com essa história que é contada. E, portanto, é também muito utilizada em educação já existem alguns percursos de transmídia em Portugal bem feitos, mas quem gosta destas coisas, eu gosto muito. Neste momento, em inglês, encontramos conteúdos com muita qualidade e em domínio aberto que podem ser utilizados. Portanto, não há dúvida, eu não tenho dúvida que caminhamos para aí em Portugal e em educação para estas questões. Dizer-vos ainda só muito rapidamente que há algumas das preocupações que se prendem com este ambiente super estimulante têm a ver como é que isto afeta o nosso cérebro, e há alguns neurocientistas que dizem que de facto está a afetar. É também uma área muito interessante, por isso é que já se fala da ciência, da educação e a neurologia, como é que a neurologia nos pode ensinar, mostrar como é que os nossos alunos aprendem, mas existe um livro muito interessante do Nicholas Carr que se chama Superficiais, o que é que a internet está a fazer com as nossas mentes, que mostra alguns estudos e que nos leva a refletir um bocadinho sobre o impacto que isto tem de facto no nosso cérebro. Então, atualmente hoje, a pergunta que se coloca é, será que nós estamos fruto desta evolução e viram os séculos que foram precisos para que a escrita se difundisse por todo o mundo, depois o impacto que teve o século XV e a imprensa, e vejam agora a transformação que vivemos é quase mês a mês, todos os meses aparecem coisas novas que nos deixam admirados como é que é possível. E, portanto, nós, o que é que estamos a fazer à nossa sociedade, que impacto é que isto vai ter, sobretudo ao nível da educação? E qual é de facto o papel da inteligência artificial na escrita? Que impacto é que isso poderá ter? São grandes perguntas que eu acho que era interessante discutirmos. Eu, quando estava a preparar esta apresentação, encontrei este estudo que foi feito entre 2006, foi publicado no Expresso, foi feito entre 2006 e 2018 na América, e foi aplicado a 40 mil adultos. E o que nos diz o estudo é que os jovens entre os 18 e os 22 anos estão a baixar o seu coeficiente de inteligência, ou seja, os resultados são piores, sobretudo ao nível do raciocínio matemático, mas também do raciocínio verbal, nomeadamente a falta de vocabulário. E nós sabemos que
a internet, a falta de leitura, a tal leitura extensiva, prejudica este vocabulário, não é? E, portanto, acho que estes estudos acabam também por nos mostrar o impacto que a tecnologia pode ter se não for bem utilizada. É óbvio que a inteligência nos ajuda, a inteligência artificial nos ajuda muito e nós devemos saber utilizá-la em contexto de sala de aula. Nós temos os corretores ortográficos que são excelentes e que ajudam os alunos a melhorarem a sua escrita. Temos as sugestões gramaticais, sugestões de estilo. Temos, neste momento, estou, por exemplo, a escrever um e-mail e ele já me escreve o resto da palavra ou até da frase, não é? É verdade tudo isto. Agora, nós temos que tirar partido destas ferramentas em prol da aprendizagem dos alunos, e isso de facto é muito, muito interessante. Dizer-vos ainda que em relação à inteligência artificial, está prevista que no final deste ano surja a versão 5 do ChatGPT, e a versão 5 dizem os criadores, logicamente, que vai conseguir fazer tarefas ao mesmo nível do ser humano. Portanto, eles vão utilizar a inteligência artificial de propósito geral, que o que faz é aprender com aquilo que eu lhe peço e com aquilo que eu corrijo. E, portanto, vai ser capaz de fazer tarefas tal como os humanos. O que será muito interessante em algumas áreas, nomeadamente quando falamos de inclusão, pode ser de facto muito interessante, mas também poderá trazer outros problemas. Um dos problemas neste momento que nós temos tem a ver exatamente com o facto da inteligência artificial estar a tirar trabalho a muitas pessoas. Eu, por exemplo, o meu filho trabalha numa empresa de tecnologia e eles utilizam o ChatGPT, a versão 4, não é? Que é aquela versão mais avançada, não é a versão 3 gratuita, e neste momento é a máquina que cria artigos para o blog, que responde a e-mails que são de coisas fáceis de responder e, portanto, eles já despediram 2 pessoas porque a máquina já faz isso por eles. E, portanto, temos aqui também algumas questões que são interessantes e que temos que pensar o que é que poderão trazer. Mas depois há também grandes riscos para a língua materna, porque se nós estamos a perder vocabulário, isso pode ser bastante difícil. Há outro problema também, que é o facto de alguns erros se tornarem virais e começarem a ser aceitos como norma. E alguns países já estão muito preocupados com esta questão da inteligência artificial e, por exemplo, aqui... Vocês abriu a janela pop-up, não abriu? Sim. Por exemplo, os nossos vizinhos em Espanha já têm um projeto que se chama Leia, Língua Espanhola e Inteligência Artificial, e o que é que eles estão a fazer? Eles querem assegurar que as máquinas escrevem um espanhol correto e, portanto, estão a trabalhar com as grandes operadoras tecnológicas, nomeadamente a Google, a Amazon, a Microsoft e também com as redes sociais, e estão a assegurar que o espanhol que é utilizado pelas máquinas é o espanhol que é correto a todos os níveis e que não se perde, sobretudo, vocabulário, que é um dos grandes problemas que caracteriza atualmente a nossa sociedade. E, portanto, é de facto um grande desafio que temos aqui hoje com esta questão da inteligência artificial. Mas vamos então falar um pouquinho da escrita e da importância que tem para os alunos, de forma muito rápida. Nós estamos entre professores e, portanto, os professores sabem isto muito bem. Portanto, a escrita tem várias dimensões e por isso é que é tão importante dominarmos esta competência. Por um lado, tem esta dimensão epistémica, porque é escrevendo que cria um novo conhecimento, porque vou elaborando, vou criando novos significados, portanto, vou gerando conhecimento. Tem depois também esta dimensão metacognitiva, que nós sabemos que é importantíssima para que as aprendizagens se façam de forma eficaz, ou seja, os alunos ao escreverem têm de tomar decisões, têm de pensar e, portanto, estão a autorregular a sua ação e, portanto, tornam-se também eles próprios também mais competentes neste domínio. Depois a escrita fixa o conhecimento, de facto, ou o conhecimento que eu já tenho e que estou a escrevê-lo para o fixar, ou então que estou a criar, e depois tem uma dimensão que é muito importante, que é a parte social e que nos permite, de facto, ter as competências
competências para poder comunicar em sociedade, estar em sociedade, ser interventivo, ter voz na sociedade, e de facto é muito importante. Eu deixo aqui o link depois para um artigo muito interessante de Mariana Dessela, que diz: ensinar e aprender e escrever, um desafio partilhado, e é partilhado, não pode ser só entre o professor de português, e nós na rede de bibliotecas escolares debatemos muito isso, não pode ser só o professor de português a trabalhar a leitura e a escrita, tem que ser algo que seja transversal a toda a escola, que se crie uma cultura de escrita na escola para que de facto as coisas possam acontecer. E nós, quando escrevemos, organizamos o nosso pensamento, a criatividade acaba por ser uma mais-valia, os alunos têm que desenvolver a sua atitude crítica, o pensamento reflexivo, temos a questão da autoestima, que é tão importante porque eles acabam por se tornar melhores comunicadores e, portanto, de facto, o domínio destas competências, nós sabemos que quem domina melhor a leitura e a escrita são as pessoas que têm mais sucesso no mundo do trabalho e, logicamente, também são os alunos que poderão ter mais sucesso pessoal e escolar. Eu não sei se tenho muito tempo, mas eu trazia aqui alguns exemplos de, digamos assim, de propostas que eu acho que eram interessantes como ponto de reflexão para conversarmos depois todos um pouco, e que têm a ver com 4 estratégias que eu penso que são essenciais para que se possa promover a escrita. Por um lado, tem a ver com propor tarefas escritas significativas e o aluno não achar sempre que está a fazer um trabalho de português para ser avaliado. E isto passa desde fazermos exercícios de escrita criativa, desde debates escritos a simulações, escrever artigos para um jornal, qualquer coisa, desde que os alunos possam contactar com diferentes tipologias de textos e percebam com qual se identificam melhor, porque cada um de nós é melhor a escrever um determinado tipo de texto, e se nós não confrontarmos os alunos com essa possibilidade, eles nunca vão conseguir saber qual é o texto, o tipo de texto com que se identificam mais. Outro aspecto muito importante também tem a ver com o facto de nós termos que pedir aos nossos alunos para apresentarem aquilo que fazem, para poderem partilhar, discutir. E por isso é que a biblioteca escolar é um espaço tão propício a fazer isto, porque é um espaço transversal em que esta questão da partilha, da discussão, está muito inerente àquilo que é a biblioteca escolar. Eu trago-vos um exemplo que vos vou mostrar muito rapidamente, eu penso que toda a gente conhece, e que tem a ver com a história de uma professora, que é Erin Grunwald, penso que toda a gente conhece. Foi uma professora que foi dar aulas, americana, foi dar aulas na Califórnia, e tinha uma turma de alunos muito difíceis, e o que é que ela fez para os conseguir motivar? Conseguiu motivá-los a criarem diários em que eles falavam das suas ambições, dos seus problemas, dos seus desabafos, e conseguiu tornar aqueles alunos em verdadeiros escritores. Isto teve um impacto tão grande que ela neste momento conseguiu publicar o livro dos alunos, e tem neste momento uma fundação que trabalha estas questões, portanto é mesmo no sentido de dar voz aos alunos e deixá-los ter a capacidade para eles poderem desafiar-se e encontrarem alguma forma de esperança através da escrita. Eu vou só aqui mostrar-vos só um minuto do vídeo dela, eu penso que partilhei o som. Here tonight is a storyteller, and it's important for all of us to realize that we have to say something in the face of injustice. Because of students and their teachers, the Freedom Writer's Diary became the #1 book in America. And with that came the ability for people to say, I am no longer alone, and I don't have to suffer in silence, and I can stand up and speak up and share my truth. Other people began picking up a pen and a piece of paper and leaving a legacy with their words and their story. That's what we try to strive for, and the journey still continues. A revolution is about to take place in classrooms and in universities across the globe. I think it's really important now to use our words to stand up and to speak out, because these are troubling times, and in a perfect democracy,
Education should be the best way to equalize an unfair playing field, to be kind, to be compassionate, to be inclusive and accepting, and to know that we are our brothers and sisters keepers. We realize that if you teach one, they will teach another. My hope is that you pick up a pen, any piece of paper or journal or diary, and then you write your own story. That's what storytellers do. They use words instead of weapons. So may you leave here and think about justice. May you think about making things a little more fair, a little more right, and tell what needs to be told. Esta questão de dar voz, de utilizar a palavra de forma muito assertiva. É interessante mostrar aos alunos nas bibliotecas escolares, é muito giro, penso que toda a gente já deve ter visto o filme, é muito interessante, mas é uma história real e, portanto, eu penso que pode ser um ponto de partida, sobretudo quando temos alunos que não querem escrever ou que têm ambientes mais complicados. Depois há uma parte que é muito importante e que tem a ver com o feedback, porque quando o aluno começa a escrever, ou está nesta tentativa de escrever, ele precisa de saber se está a ir pelo caminho certo. E nós, quando estamos a dar feedback, podemos utilizar a tecnologia para o fazer. Podemos fazer pequenos vídeos em que fazemos comentários aos trabalhos dos alunos, por exemplo, sublinhando uma parte e dizendo aqui muito bem, e depois deixar algumas sugestões para que eles possam ir experimentando outras coisas, para que eles possam ir melhorando aquilo que vão escrevendo. É óbvio que isto, por exemplo, numa aula de português é muito difícil, uma vez mais a biblioteca aqui pode dar uma ajuda muito significativa, ou podemos também recorrer aos colegas, portanto o feedback pelos pares é também uma ótima forma de conseguir fazer este feedback, mas é de facto muito importante para que eles possam ir melhorando e irem ganhando aquela capacidade de autorregularem aquilo que escrevem. Depois há uma parte que é muito importante e este vídeo que nós vimos mostra-nos isso mesmo e que tem a ver com eles se sentirem seguros quando estão a escrever ou quando estão a partilhar aquilo que escrevem. Portanto, aqui a biblioteca, uma vez mais, pode ajudar bastante, porque cria este ambiente de partilha, este ambiente em que o aluno se sente à vontade para ler aquilo que escreveu, de poder ouvir algumas sugestões, e portanto isso é muito importante. Há uma coisa que eu acho que falta nas escolas, que é aquilo que eu dizia no início, esta cultura da escrita na escola, e algumas coisas que eu acho que era interessante nós refletirmos, nós professores, é quem é que escreve na sala de aula? São só os alunos ou o professor também escreve? Escreve-se o quê? Só o sumário? Só apontamentos no quadro? Escrevemos para quê? Porque somos obrigados a fazer registros administrativos e depois eu como professora até escrevo, mas como é que eu partilho com os meus alunos aquilo que escrevo? Como é que eles partilham comigo? E depois na escola, o que é que se escreve na escola? Só se tem um diário, um jornal da escola? Será que não há professores que escrevem? Será que há essa cultura de escrita na escola? E portanto é importante criar estas comunidades de leitura e de escrita e não serem só os alunos, não é? Porque nós, adultos, temos o poder de ser modelos e, portanto, eu acho que era muito importante nós começarmos a criar esta prática e falarmos destas coisas com os alunos, porque muitas vezes não falamos, estamos muito focados nos conteúdos e não falamos disto. Depois, um último aspecto tem a ver com nós apontarmos novos caminhos e lançarmos desafios. E nós podemos introduzir novas formas de escrita. É engraçado, podemos fazer coisas como definir metas, por exemplo, combinar com os alunos que têm que escrever X palavras por dia ou que têm que escrever um pequeno tipo de texto numa semana e, portanto, é interessante criar-lhes aquela vontade de escrever. Os recursos digitais são também muito interessantes se os alunos souberem utilizar a inteligência artificial, porque se eu escrever um texto com erros e se colocar no ChatGPT e lhe pedir este texto está bem escrito, ele diz-me não, e se eu lhe disser onde é que estão os erros, ele diz-me o erro está aqui, aqui, aqui. E portanto nós temos que ter a capacidade de conseguir utilizar essas ferramentas em prol dos alunos e os alunos saberem utilizá-las de forma crítica, aprendendo e vendo, olha, fiz este erro e portanto não posso voltar a fazê-lo. Para terminar, dizer-vos que
não nos podemos esquecer que os nossos jovens escrevem muitíssimo à margem da escola no mundo digital. Nós já todos ouvimos falar das comunidades de booktubers, no YouTube, no TikTok, no Instagram existem comunidades de leitores e de escritores, mas de facto existem plataformas que são muito interessantes e onde os nossos alunos estão presentes. Eu trouxe-vos só para mostrar o Wattpad, eu penso que conhecem, portanto é uma plataforma de leitura e de escrita, que surgiu em 2006 no Canadá, e aquilo que começou por ser era um sítio onde os escritores podiam interagir com os leitores. E neste momento é muito mais do que isso, é um sítio onde qualquer pessoa pode começar a escrever um livro e pode pedir a interação dos outros naquilo que está a escrever. O que é muito interessante. Os números são de facto extraordinários, eles têm 90 milhões de utilizadores, todos os meses têm 85 mil utilizadores novos. As pessoas quando vão têm uma média de interação de 1 hora, portanto estão a ler ou estão a interagir uns com os outros, e 90% são a geração Z ou os millennials, os jovens, portanto, que temos nas nossas escolas. E eles gastam em média 23 bilhões de minutos por mês nesta plataforma. Eu vou-vos mostrar 2 exemplos de dois estudantes portugueses que estão, já agora mostrar-vos que quem não conhece vejam, porque eles têm coisas muito interessantes, eles nomeadamente dão conselhos que, por exemplo, como escrever em capítulos, como fazer uma descrição, como criar tags para que a sua história seja mais lida, como fazer o styling, embelezar a sua história e por aí fora. Portanto, tem coisas muito interessantes. E depois, se vocês pesquisarem, aparecem alguns jovens. Esta é a Soraya, que é de Guimarães, ela tem já 3 obras publicadas e eu vou aqui aumentar um bocadinho para vocês verem. Tem 520 seguidores e neste livro tem aqui 70 visualizações, mas aqui tem 43.613 pessoas que leram este livro dela, Almas Condenadas, e tem 1.247 pessoas a votarem no trabalho dela. Eu não sei, eu gostava de saber se, por exemplo, os professores agora ela penso que já estará no ensino superior da Soraya, se saberiam que ela tem esta conta e que escreve desta maneira. Depois temos um outro exemplo português, aqui bastante mais volumoso, tem 3.288 seguidores e vejam que os livros que escreve têm cerca de 70 mil leituras e 23 mil gostos. Portanto, há muitos alunos nossos que estão nestas redes, portanto o repto agora será como é que eu posso utilizar isto, criando este tipo de desafios, por exemplo, em que eles podem fazer isto. Portanto, é algo que eu acho que era interessante podermos discutir um pouco e acho que era muito interessante. Eu trazia aqui também, mas depois fico, porque já estou a ver que o tempo está a passar muito, é uma plataforma que lança desafios americana sobre escrita, muito interessante, tem planos de aula também, portanto, ideias interessantes para os professores. E depois, não vou agora entrar, mas penso que depois podemos, na parte das perguntas, eventualmente falar nisso, mas existem alguns projetos do programa RBE que estão em algumas escolas, em muitas escolas, e que de facto ajudam os alunos a escreverem e a encontrar a sua voz e com diferentes modalidades. Temos aqui este projeto Transformar em Educação, o Diário de Escritas com a Biblioteca Escolar, o Ser Escritor é Cool, promove uma leitura também multimodal, texto, vídeo, som. Depois o debate, em que os alunos têm que discutir assuntos que são lançados, o Ridon com banda desenhada, escrita criativa, e depois temos também o público na escola, que tem trazido muitos alunos para o texto jornalístico, e eu paro aqui para dar a palavra à Bárbara, e muito obrigada pela vossa atenção. E depois fico ao dispor para falar de outras coisas ou para responder a perguntas.